Olá, meus queridos alunos, meu nome é Tatiana Cação. Eu tenho por objetivo ensinar a todos vocês alguns pontos importantes que caem nos principais concursos públicos do país, de nível municipal, estadual e principalmente os concursos de nível federal. Então hoje o nosso ponto é o Poder Legislativo. Vou falar um pouquinho sobre o Congresso e vou enfatizar o Senado e depois a gente vai pular para o Poder Judiciário. Eu peço para que vocês tenham sempre a Constituição Federal em mãos, porque a Constituição ela é base tanto para o direito constitucional quanto para o direito administrativo. Então, para uma ou para outra matéria, a CF é imprescindível. Então, iniciando o Poder Legislativo, ele está presente no artigo 44 e seguintes da Constituição Federal. Como todos nós sabemos, o Congresso Nacional é a única casa bicameral do Brasil. Então, ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Na Câmara, nós temos os representantes do povo e no Senado, os representantes do Distrito Federal e dos estados. Bom, qual é a diferença básica e importante entre essas duas casas? A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados eleitos pelo povo, pelo cidadão brasileiro, aquele que tem um título de eleitor e que exerce os seus direitos políticos e que tem por objetivo, é claro, a manifestação do povo por meio dos atos e dos votos destes membros, que são os detentores de mandato eletivo, na verdade, que nos representam. Essa distribuição ela é feita entre todos os estados da federação e o Distrito Federal, e ela também tem por base o princípio da proporcionalidade. Então, os estados que têm uma população menor têm uma representação, claro, menor de número de deputados federais, que vão representar a população do estado em Brasília, lá na Câmara. Os estados que têm uma população maior, então, tem uma representação maior. Então, quanto menor a população, menor a representação, quanto maior a população, maior a representação. Ela é diretamente proporcional. Então, aí nós temos o princípio da proporcionalidade à população, é o famoso princípio PPP, então fica bem facinho para você gravar para a prova. A Câmara dos Deputados, a escolha deles é feita mediante ou com base no princípio da proporcionalidade à população. Então, nós temos lá 513 deputados que têm uma legislatura ou também chamada de mandato eletivo de 4 anos. Então, cada deputado federal é eleito por 4 anos e ele pode ter eleições sucessivas até o fim da vida, até a sua aposentadoria. Então, não é proibido aos deputados mais de uma sucessão subsequente, como é proibido ao Poder Executivo. Muito bem. Por outro lado, nós temos o Senado. O Senado, inicialmente na Constituição, além do artigo 44 seguintes, a gente tem a ênfase em relação ao Senado, o artigo 52 da CF. Bom, qual é a diferença, então, como eu havia dito no começo da aula? O Senado, ele tem a representação dos estados e do Distrito Federal, e não da população. Então, cada estado e o Distrito Federal tem o direito de escolher 3 senadores. Então, de 4 em 4 anos, nós trocamos os senadores no Senado, alternadamente por 1/3 e 2/3. Então, toda vez que tem eleição presidencial, também tem eleição para os deputados federais, que a gente já viu, e tem a eleição para os senadores. Então, nós escolhemos 3 senadores, cada senador tem 2 suplentes. Então, os estados têm 3 senadores, cada um com 2 suplentes, e o Distrito Federal também. Dica para a prova: os territórios não têm senadores. Então, porque inicialmente os territórios, eles têm a natureza jurídica de autarquia federal, autarquias federais, Então, eles não têm essa representação como os estados e o DF têm. Então, como nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, somos em 27, e aí multiplicado por 3 é igual a 81. Então, essa é a representação. Essa representação, como não é proporcional, como nós vimos para a Câmara, ela é majoritária. Então, é o princípio majoritário que faz a escolha dos senadores. Então, estes senadores representam, como eu disse, a vontade, a necessidade, os direitos
dos estados. Muito bem. O Senado também tem dois papéis muito importantes na política brasileira. Um deles é justamente o processo de julgamento de várias autoridades brasileiras pela realização, né, do chamado crime de responsabilidade. Outra atividade muito importante do Senado é a atividade orçamentária. Tudo que diz respeito ao orçamento e principalmente que atravessa a fronteira interestadual e que ultrapassa a fronteira nacional, né, em que a União utiliza as divisas, utiliza o nosso dinheiro para atividades internacionais, o chamado orçamento público, passa pelas mãos e pela autorização do Senado. Muito bem, então fechamos as duas casas do Congresso, os deputados, né, na Câmara e os senadores no Senado, um representando o povo, o outro representando os estados e o Distrito Federal. Lembrando, mais uma vez, que o Congresso é a nossa casa chamada bicameral. Suas atividades começam no dia 2 de fevereiro, tem um intervalo entre 17 de julho e 1º de agosto, quando retornam as atividades, até o dia 22 de dezembro, né, a chamada sessão legislativa, que vai então de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Fechando esse pensamento do Poder Legislativo, eu queria falar um pouquinho do Judiciário, mais precisamente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem a sua composição lá no artigo 101 da CF. Como os tribunais, né, ele é composto por um número ímpar. Então, nós temos lá no Supremo 11 membros, são os chamados ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses ministros devem ser brasileiros natos, né, como diz o artigo 12 da Constituição, parágrafo 3º. Todos eles são escolhidos pelo Presidente da República para serem nomeados, mas para que ocorra essa nomeação, eles precisam da autorização do Senado. Então, a gente já sabe, né, como é que funciona o Senado, como é que ele é composto e tal. Então, este Senado vai aprovar por maioria absoluta, que é uma das maiorias que existem no texto constitucional, vai aprovar então por maioria absoluta a escolha, né, o nome escolhido pelo Presidente da República para a composição do Supremo. Então, nós temos lá 11 ministros. Um deles é o presidente da Casa, o outro será o vice-presidente e todos compõem o chamado pleno ou plenário, né, do Supremo Tribunal. Então, o Supremo, além dessa necessidade deles serem brasileiros natos, eles precisam também ter a chamada reputação ilibada, que é uma pessoa de boa moral, de ética, honestidade e tal, e também o amplo, a reputação ilibada e também o conhecimento de sua área, tá? Não precisa ser formado em direito para compor o Supremo. Às vezes nas provas de concurso eles colocam isso, né? Ele tem que ser bacharel em direito, ele tem que ter 3 anos de atividade jurídica, tudo mentira. A Constituição Federal não exige que este brasileiro nato tenha a formação no curso de direito, tampouco em ciências jurídicas, enfim, nas áreas, né, que dizem respeito aí ao curso de direito. Não, ele pode ser um conhecedor de outras áreas, mas ele tem que ter conhecimento jurídico e a reputação ilibada. Muito bem. Partindo, né, do nosso conhecimento já do Senado como uma das casas do Congresso e somando ao Supremo Tribunal Federal, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o processo de julgamento do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, porque a gente falando do Presidente, né, nesse contexto, automaticamente a gente está falando do Vice. Bom, existem 2 crimes previstos no texto da Constituição que podem ser realizados, né, cometidos pelo Presidente da República. O chamado crime comum, ou infração penal comum, também assim conhecido, e o chamado crime de responsabilidade, previsto lá no artigo 85 da CF. Por que isso? É importante a gente saber que tanto o Senado quanto o Supremo Tribunal Federal são competentes para o processo de julgamento do Presidente da República. Mas também é importante saber que o Senado, como não compõe o Poder Judiciário, então fica fácil, fica aí a dica para as provas do concurso, o Senado ele não tem a competência para o processo e o julgamento das infrações penais comuns, porque ele não tem
sua composição justamente por membros de um poder judiciário. Então, a Constituição deu para o Senado a competência para os crimes de responsabilidade. Então, ele vai processar e julgar os crimes de responsabilidade que forem realizados pelo presidente e pelo vice-presidente da República. Então, lá no artigo 52 da CF, se você tiver com ela em mãos, né, você vai encontrar no artigo 52 a competência privativa do Senado para isso. Então, no inciso número 1, a gente encontra o processo de julgamento do presidente e do vice-presidente da República, bem como de outras autoridades, que são os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, quando agirem como o presidente e ou o vice-presidente da República. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal fica com a competência prevista lá no artigo número 102. Então, no 102 da CF, inciso número 1, a linha B de bola ou de brigadeiro, se você preferir, nós temos as infrações penais, que o presidente da República e o vice-presidente da República sofrerão o processo de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E para a gente terminar essa nossa primeira aula, é importante também lembrar que para que esse julgamento, esse processo de julgamento, tanto no Senado quanto no Supremo, para que ele ocorra, é preciso a autorização do artigo 51, que remete à Câmara dos Deputados. Então, o artigo 51 diz: compete privativamente à Câmara dos Deputados, e no inciso 1 você vai encontrar a competência destes deputados para autorizar o processo de julgamento do presidente e ou do vice-presidente da República pelo Senado ou pelo Supremo, vai depender do crime. E esses deputados precisam de uma maioria chamada maioria qualificada, que é a maioria de 2/3 dos membros. Então, lembrando, a Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados. Então, eu preciso de 2/3 de 513 deputados, que será igual a 300 e alguns deputados. Me perdoem que eu não fiz essa conta, tá? Quem souber depois me manda e-mail e me conta. Então, são 2/3 de deputados para o processo de julgamento. Então, vamos rever. O Congresso é composto pela Câmara e pelo Senado, hoje com ênfase no Senado para o processo de julgamento por crime de responsabilidade, né, do presidente e vice-presidente da República. No Poder Judiciário, o Supremo. O Supremo tem a competência para o processo de julgamento por crime, pela chamada infração penal comum, que a gente chama de crimes, né, no Código Penal, os previstos no Código Penal, também do presidente e vice-presidente da República. Fica fácil essa dica que o Poder Judiciário é que pode fazer o processo de julgamento daquilo que está no Código Penal. O Senado, como ele não é Poder Judiciário, ele é casa, ele é um órgão do Poder Legislativo, então a competência dele fica somente para os crimes de responsabilidade. Então, para que ambos ocorram, ou para que um ou outro ocorra, é preciso a autorização da Câmara dos Deputados. Por que da Câmara? Porque a Câmara é a casa que representa o povo. O presidente da República e o vice-presidente da República representam o povo. Então, automaticamente, é a Câmara que vai dar a autorização, né, para que o Senado ou o Supremo realizem esse processo de julgamento. Eu espero que eu tenha ajudado com essas pequenas dicas, né, para que você faça a sua prova de direito constitucional com mais calma, né? Leia o artigo 51 da Constituição, o 52, o 85 e o 101 e o 102, que são os artigos do Supremo. Então, são 5 artigos imprescindíveis para qualquer prova de concurso. Se você for fazer prova para técnico, para analista, prova para procurador municipal, né, que a gente precisa muito dos conhecimentos aí das atividades de competência das casas do Poder Legislativo e também do Judiciário. Enfim, nos concursos aí que em 2015 e os anos seguintes vão exigir de qualquer candidato. E para você seguir as minhas aulas, você pode procurar sempre o link da professora Tatiana Cação. Eu sou professora aqui do Ideal Concursos Públicos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o meu e-mail é idealconcursos@hotmail.com. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo por meio deste e-mail, e mais tarde a gente vai disponibilizando outros meios de você entrar em contato aqui comigo e com a nossa equipe de professores, a nossa escola. Muito obrigada, até a próxima aula.